Começa agora o Supercast, o podcast do Supercanal, com convidados exclusivos e de diversos temas. Hoje, especificamente, um cenário um pouco diferente, né? Nós, através da tecnologia, toda a equipe de produção aqui do Supercanal, nós estamos fazendo um podcast de forma remota. E o nosso convidado hoje é muito especial, Nicolas Ferreira de Oliveira. O Nicolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte, o segundo mais votado, que tem uma história brilhante, né? Apesar de ter começado há pouco tempo, uma história brilhante na política, e vai trazer um pouco mais para o público, para o nosso telespectador, um pouco mais sobre este assunto. Nicolas, primeiro, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado aí, Lucas. Um abraço aí para todos no Supercanal e aos ouvintes aí. Muito bem, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a história do Nicolas, né? Nascido em Belo Horizonte, 1996, quer dizer, 26 anos, novo na política, né? Conta pra gente um pouquinho da sua infância. Desde pequeno você já tinha esse interesse na área política, Nicolas? Então, acaba que muitas pessoas acabam por entrar na política por ter familiares políticos, e o que não é nada de errado, mas a minha família foi o contrário. Eu fui o primeiro político. Eu sempre tive um senso de justiça. Acredito que por contribuição da própria igreja. Meu pai é pastor, nasci numa favela em Belo Horizonte chamada Cabana do Pai Tomás. Consegui receber ali bastante conteúdo, bastante conhecimento através da igreja, do conhecimento ali da minha família, e tudo isso foi me levando, né, a um caminho natural para poder chegar até a política. Nunca me envolvi com o Grêmio Estudantil, o que também não é errado, nunca me envolvi com partidos, sempre tive mesmo meus posicionamentos. Faço parte, né, do Direita Minas, que também é um grupo político, apartidário, mas que tem aí uma defesa irrestrita, né, ao presidente Bolsonaro. Fui me envolvendo ali com o impeachment da Dilma, indo ali nas manifestações, fiquei 4 dias acampado ali em Brasília, até conseguir tirá-la, e depois disso me coloquei meu nome à disposição para o pleito de vereador no ano de 2020, e graças a Deus consegui atingir a marca de segundo vereador mais votado da história de BH. E quando você, de fato, colocou o seu nome e, de fato, registrou a candidatura, como é que foi a aceitação dos seus pais, dos amigos? O que eles falaram naquele momento exatamente? Todo mundo sempre me apoiou, meus pais principalmente sempre me apoiaram, né? Sabiam que eu já tinha posicionamentos firmes e Deus estava me construindo para isso, então eles me apoiaram. Meu pai mesmo foi o meu coordenador de campanha. Eu não utilizei um centavo de dinheiro público na minha campanha, fiz vaquinha, inclusive o meu voto custou R$ 1,40, né? Para quem fala que para poder fazer uma grande campanha precisa de muito dinheiro, inclusive dinheiro público, eu não utilizei nada de dinheiro público, ou seja, não utilizei do dinheiro de ninguém para fazer isso, a não ser as pessoas que confiaram a mim o seu custo ali, né, financeiro, me ajudaram através da vaquinha e consegui ter uma campanha aí de sucesso. Você falou que teve influência da questão da igreja. Qual é a sua igreja, né, a religião? Minha igreja chama Comunidade Evangélica Graça e Paz. Isso na cidade de Belo Horizonte mesmo, é isso? Belo Horizonte? Isso, BH, e fica no Cabana, no Vista Alegre. E nesse primeiro contato, né, sua formação, você chegou a concluir o ensino médio, o ensino superior? Como que ficou essa situação? Sim, finalizei meu ensino médio, entrei já em 2013 na PUC Minas, no Coração Eucarístico, onde eu me formei em Direito. Então, essa é a minha formação até então. Quero continuar aí os meus estudos ano que vem, fazer aí uma pós, um mestrado, mas tá em tudo a seu tempo, né? Interessante. E você chegou a dizer então que a sua campanha, né, não teve gastos públicos. Essa vaquinha você criou ela de forma online, através dos amigos, e foi crescendo. Essa campanha de forma geral, porque, por exemplo, nós somos aqui de Caratinga, uma cidade de cerca de 100 mil habitantes, cidade menor, e a gente acompanha muito esse corpo a corpo, né, dos políticos. Eles vão de fato de casa em casa, né? E Belo Horizonte é uma cidade muito grande, não é possível fazer isso. A sua campanha foi de fato na internet? Como é que foi? Não, foi nos dois âmbitos. Tanto o meu lado da internet, que você consegue comunicar com muitas pessoas, obviamente, inclusive comunicar a verdade, né? Se fosse para as pessoas me conhecerem, infelizmente, através dessa mídia escrava, veriam várias fake news e eles não me conheceriam de fato. Então, a internet não só faz alcançar várias pessoas, mas também levar a verdade para essas pessoas. Mas gastei muita sola de sapato, a gente visitava vários locais de Belo Horizonte, né? Fizemos aí um cronograma para de manhã, de tarde, panfletar, depois eu fazia os vídeos, e é algo de forma assim, bem natural mesmo. A gente não tinha grandes partidos nos ajudando, eu não tive tempo de televisão, não tive rádio, não tive absolutamente nada. Somente mesmo o apoio de amigos, o apoio também da Direita Minas. Na época,
o Bruno Engler, né, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, também nos mesmos moldes, e me ajudou também bastante nesse sentido. E a gente pôde fazer uma campanha que, graças a Deus, alcançou bastante pessoas aí. Exatamente, 29.388 votos, né, no primeiro mandato, né? E como que foi essa recepção do público para você? E está hoje como um servidor público, né? Está representando o povo. Como que é isso para você hoje? Para mim é uma honra, né? A gente tem no filme, né, do Homem-Aranha, o tio Ben, dizendo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é fato, né? Quando você recebe essa quantidade de votos, né, que é muito expressivo, acaba que a responsabilidade também pesa. Mas graças a Deus tem correspondido. Para algumas pessoas até superado mesmo a expectativa, porque a gente sabe que eu não quero me tornar um político profissional, né? Aquele que de fato sabe ali ter uma, digamos, uma falsa articulação ou uma articulação negativa, né, daquele toma lá da cá. Então, eu cheguei na Câmara respeitando ideias, né, debatendo ideias, respeitando ali pessoas e consegui, né, já ter uma lei aprovada, que é a instituição dos noções de direito e educação financeira no contraturno das escolas municipais de Belo Horizonte. Tenho aí 12 projetos, né, protocolados, alguns em andamento, inclusive semana que vem, dia 6/7, estou com o meu projeto em plenário, já foi aprovado em todas as comissões, contra a linguagem neutra. Muitas pessoas não sabem o que é isso, deixa eu explicar aqui rapidamente, que existem pessoas não binárias, né, que não se identificam nem como homem nem como mulher. Então, para tal, eles querem modificar a linguagem da língua portuguesa para algo neutro. Então, ao invés de ser bem-vindo a todos, será bem-vindo a todes. E isso é uma afronta, né, à língua portuguesa, é algo técnico, não é uma luta simplesmente ideológica, mas é uma luta mesmo pela valorização do patrimônio cultural nosso, que é a nossa linguagem, né? A nossa cultura é feita por linguagem, povo e território. Então, a linguagem faz parte da nossa cultura. Então, no fim das contas, eu, como vereador, estou defendendo a nossa cultura, a nossa língua portuguesa. Então, vai ser votado. Se você é de Belo Horizonte ou conhece alguém de Belo Horizonte, pressione aí o seu vereador para que dia 6/7 eles votem em sim a esse projeto tão importante para a gente garantir aí o respeito com a nossa linguagem. Ô Nicolas, só para a gente destacar agora, falando sobre essa política, né, o cenário eleitoral para 2022, você teve uma expressiva votação em Belo Horizonte, né, nós estamos acompanhando aqui nas suas redes sociais, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ou seja, você tem interesse em continuar a caminhada, por exemplo, como pré-candidato a deputado estadual, a federal, ou você vai continuar mesmo como vereador, vencendo esse mandato aí? Quais as suas pretensões futuras? Eu acho que não Quais é uma suas pretensões vontade, futuras, não é né? nenhuma questão só de vontade, tá? Se for perguntar, por exemplo, para o Bolsonaro se ele quer continuar a ser presidente, ele já respondeu várias vezes que não, porque é muito difícil, realmente é uma missão, um sacrifício. Você perde sua liberdade, você perde sua privacidade, são muitos ataques. Hoje mesmo eu recebi mais uma intimação de um ataque religioso, pedindo os danos morais por mim. Eu posso ser preso, inclusive, por crime de homofobia, porque no Dia das Mulheres eu parabenizei as mulheres e não aos homens, e tinha um trans ali na Câmara se sentiu ofendido, e hoje, como homofobia, o STF equiparou a racismo, então entra na área criminal e não civil, então eu posso ser preso por isso. Então, são vários ataques que a gente recebe por estar na vida pública. Então, passa somente de ser uma questão de vontade, de desejo. Eu acho que realmente isso se torna uma missão. As pessoas, não é exclusivo isso em mim, existem várias outras pessoas que as pessoas se identificam, que colocam sua confiança nelas, e eu sou uma dessas pessoas que tem colocado aí minha cara a tapa realmente a defender algo que é maior do que eu mesmo, né? Quando a gente vê, infelizmente, como a esquerda, né, defendendo pautas progressistas que diz respeito à legalização das drogas, com a defesa de morte de crianças dentro do ventre, que é, no caso aí, o aborto, que defende aí a ideologização das crianças através da sexualidade como ideologia de gênero. Todas essas pautas eu não consigo legislar como vereador. Então, na seara mesmo federal, que eu consigo legislar não somente para um município, que é muito importante, tenho dedicado minha vida a isso, mas também consigo expandir esse trabalho no âmbito federal. Então, eu acredito que, se vier nessa missão, eu coloco, né, meu nome à disposição para isso. Estou com alguns atritos com relação a partido, né? Posso, inclusive, perder o meu mandato, porque eu tinha feito um acordo com o meu antigo partido de que eu iria para o partido do presidente. Quando eu fui requerer isso a eles, eles simplesmente fecharam a porta e não quiseram dar essa condição a mim, que tinha sido combinado antes. Então, eu posso perder, de fato, a minha cadeira, não me torno inelegível, posso ainda concorrer a outros cargos,
mas de fato vai ser uma missão de tudo ou nada. Ou eu ganho, né? Ou se não, de fato eu saio aí da vida pública. Então você vai continuar na carreira pública dessas eleições, vai se candidatar a algum cargo em 2022? É a minha vontade, e se for para algo, será no âmbito federal. Âmbito federal, ok. Ô, Nicolas, fala pra gente acerca da direita, né? Você disse aí, por que você apoia a direita? Por que você se considera um político de direita? Antes de tudo, as pessoas precisam compreender que a definição de direita e esquerda vem de muito tempo, né? Você pega a Revolução Russa, onde a parte direita ali, né, do parlamento era as pessoas que queriam manter o governo, ou seja, os conservadores, e a esquerda eram as pessoas que queriam fazer a revolução, que inclusive foi extremamente sangrenta, né? Só que a gente não pode deixar estrito a somente isso, né? A direita ela não é perfeita, obviamente. Se você faz parte da esquerda, não quer dizer que você é uma pessoa que seja perfeita, né? Todos nós somos imperfeitos, contudo, existem do lado do espectro do político direita que se identifica mais com aquilo que eu acredito, que no caso é no âmbito cristão. Então, eu não posso estar ao lado de pessoas que defendem matar crianças no ventre. Eu não posso estar ao lado de pessoas que apoiam a legalização das drogas. Eu não posso estar ao lado de pessoas que querem destruir a família, como Karl Marx queria no Manifesto Comunista, capítulo 2. Então, o lado da direita, ele basicamente quer conservar aquilo que deu certo. Nós, como conservadores, a gente compreende que qualquer mudança que deva ser feita na sociedade, ela deve ser feita de forma gradual e não repentina, porque todas as mudanças revolucionárias que já ocorreu no mundo, de uma vez, de um dia está em um governo, no outro dia está outra coisa, isso ocorre, né, em mudanças drásticas que muitas das vezes pode ter consequências ali eternas, né? Então a gente viu que, infelizmente, as mudanças repentinas elas são negativas, né, para a sociedade, a não ser que seja em um estado onde realmente seja necessário fazer essas mudanças negativas. Então, basicamente, eu sou conservador, eu quero conservar aquilo que é bom, né? A família é uma instituição que de toda a humanidade tem dado certo. Então, qual que é a consequência de mudar a estrutura da sociedade, homem e mulher? Será que nós vamos ver as consequências disso? Então, eu vou manter algo que tem dado certo. O homem e a mulher, eles conseguem gerar uma vida. Então, será que nós, de fato, temos a condição de mudar essa estrutura da sociedade? Quais são as consequências para isso? Essas pessoas estão querendo essas mudanças, elas vão segurar as consequências nas mãos delas? Porque hoje, inclusive, tem um debate muito grande com relação a gênero, né? A disforia de gênero, pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico, mas com a sua autopercepção de sexualidade. Quais são as consequências disso para uma criança? Será que nós podemos, de fato, ter aí banheiros multigêneros, onde homem e mulher entram nos mesmos banheiros? Será que isso não seria uma abertura para pedófilos, para estupradores se considerarem mulheres e entrar dentro do banheiro de mulheres? Então, eu basicamente sou de direita porque eu quero conservar aquilo que é bom e aquilo que tem dado certo. Obviamente, heterossexualidade não é sinônimo de santidade, não é sinônimo de você estar certo no sentido de ser uma pessoa perfeita. Mas existem consequências aí nesse ativismo LGBT que não quer aceitação, viu, Lucas? Que quer, de fato, uma imposição das suas ideias. Caso contrário, você se torna automaticamente aí um transfóbico. E falando sobre nomes, né? Bolsonaro, quem é para você? Bolsonaro, para mim, é um cara que dividiu o Brasil antes e depois dele. É uma pessoa que fez com que o motorista de Uber, que uma pessoa do caixa de supermercado, pessoas, trabalhadores comuns, ficassem muito mais antenados aí no STF do que na seleção brasileira. O Bolsonaro é aquele que, antigamente, todos cancelavam ele, inclusive falavam que era impossível ele ganhar uma eleição, porque ele não tinha ninguém, mas, de fato, mostrou que ele tinha o povo. Então, ele plantou uma semente, acredito que no coração de todo mundo, que era inconformado aí com essa velha política, e mostrou que, para poder mudar essa velha política, vai ser necessário aí fazer um trabalho gradual e não repentino. E o Lula? O Lula, para mim, é aquele ex que chega para você dizendo que ele vai mudar, né? Pela 24ª vez. Eu acredito que, infelizmente, em todos os países tem corruptos, né? Mas só no nosso país tem torcida organizada para corrupto e para corrupção. Então, para mim, o Lula ele representa uma decadência de uma parcela da sociedade brasileira que já foi tão saqueado, não somente financeiramente, mas também no âmbito moral. Quantas pessoas foram destruídas por conta das ideias socialistas? A gente vê hoje nossas faculdades sucateadas, DCEs, DAs ocupadas por pessoas aí que utilizam drogas, né, dentro da faculdade, que não produzem nada para a sociedade.
e as pessoas foram formadas por parte da esquerda. Então, para mim, o Lula, ele infelizmente representa uma decadência moral da sociedade brasileira. E uma terceira via, por exemplo, Ciro, o que você tem a dizer? A terceira via não existe. De fato, a gente vai ver ou Bolsonaro ou Lula, são as duas pessoas de líderes carismáticos, né? Significa que conseguem, de fato, ali arrebanhar pessoas a um determinado propósito. Então, a terceira via, para mim, é utopia. No estado de Minas Gerais, o que você pode falar sobre Romeu Zema? Romeu Zema, naquilo que ele propôs a fazer, ele fez, né? Que era um choque de gestão, que é realmente trazer algo novo, e pegou um estado realmente muito quebrado pelo PT. Teve um desgaste agora com a segurança pública, acredito que ele deva sanar essas dificuldades agora. Vejo que ele é uma pessoa bem intencionada, inclusive vetou um projeto aqui que foi aprovado na Assembleia de Minas Gerais, através aí de uma luta muito grande da parcela da sociedade cristã, o deputado Bruno Engler, todos ajudaram muito para poder impedir essa lei, e ela foi vetada pelo Romeu Zema. Então isso mostra que ele tem aí princípios conservadores, e é uma pessoa que acredito que seja a opção para poder a gente não ter, por exemplo, um Calil dominando aí Minas Gerais. E justamente eu gostaria que você falasse sobre o Calil. O Calil, ele destruiu Belo Horizonte, né? Eu não faço oposição ao Calil simplesmente por picuinha ideológica, não. Eu falo aqui de coração, para quem está ouvindo aqui, que é de Caratinga, que é dos outros arredores aí de Minas Gerais, de que, de fato, o Calil, ele destruiu o BH. Foram 100 mil empregos destruídos, 12 mil negócios fechados. Se você não acredita em mim, basta você vir aqui até BH, você não vai ver uma obra concluída, uma obra em andamento. De fato, tudo que poderia avançar em BH não só estagnou, como também retrocedeu. Aumentou aí o imposto para as empresas de tecnologia, fechou praças durante a pandemia, praças públicas foram fechadas, espaços de lazer e de esporte foram fechados, que é para combater o vírus, né? Que se você tem uma boa condição de física, você consegue combater o vírus, mas também fechou aí academias e assim por diante. Realmente não teve nenhum planejamento, nenhuma previsão, nada para BH. Simplesmente se trancou e ficou aí fazendo com a cidade como se fosse um interruptor. Abre, fecha, e hoje a gente tem que lidar aí, infelizmente, com esse canalha querendo ser governador de Minas Gerais e ainda se aliando com o próprio Lula, né? Um quebrou o Brasil e o outro quebrou o BH, um foi feito um para o outro. Ô Nicolas, para a gente finalizar esse assunto, o seu comentário sobre os senadores, deputados estaduais e federais aqui de Minas Gerais. Olha, eu acredito que eu fui para o PL, né? Acredito que temos bons nomes levantados aí para âmbito federal. Acredito que a gente vai querer fazer uma boa chapa conservadora de Minas Gerais aí para o próximo ano. No âmbito estadual também tem excelentes nomes. Bruno Engler, por exemplo, vem à reeleição, como vários outros também estão aí pleiteando aí o cargo. E vejo que para senador e para o governador, já falei do Romeu Zema, e para o senador eu realmente vou aguardar a decisão aí do presidente. Acredito que ele saiba tomar uma decisão política que seja mais arranjada, então eu vou aguardar para poder dar a minha opinião aí futuramente. Ô Nicolas, para a gente finalizar a entrevista aqui, nós sabemos, como eu disse no início, o Supercanal de Caratinga, o Nicolas é vereador em Belo Horizonte, capital mineira, cidade onde muitos moradores aqui de Caratinga que precisam de algum tipo de recurso, principalmente na área da saúde, na área médica, né, recorrem, né, isso é natural em toda a capital, né, o interior recorre à capital, né, principalmente na área da saúde. Na sua avaliação sobre pandemia, sobre o cenário atual de saúde pública, o que você pode dizer para a gente acerca da pandemia, da atuação tanto do governo federal e estadual neste contexto? O governo federal na pandemia ele fez o maior auxílio, né, já visto no país, que é o Auxílio Brasil. Inclusive o Bolsonaro e o Paulo Guedes diziam que isso teria consequências econômicas, porque enquanto a esquerda estava aí arrotando, né, a narrativa de fica em casa, a economia a gente vê depois, o presidente estava com o poder executivo alertando as pessoas, olha, o vírus ele é danoso, ele é perigoso, mata, mas a fome e o desemprego também. Mas simplesmente mandaram as pessoas ficarem dentro de casa. E agora a gente está vendo a economia totalmente destruída. A questão da saúde, Bolsonaro enviou bilhões aí para os estados, né, e municípios, inclusive eu questionei ao Calil isso pessoalmente assim, né, ele estava por videochamada ali na Câmara, e eu perguntei para ele o porquê que eu, como vereador, e nenhum cidadão de Belo Horizonte
consegue ver os milhões de reais que a União, o governo federal do Bolsonaro, enviou para Belo Horizonte. A gente não viu isso aqui sendo aplicado e não sabe a linha, não sabe o rastro desse dinheiro aqui em Belo Horizonte. Então, a saúde, de fato, aquilo que o governo federal estava disposto a fazer, ele fez. Infelizmente, prefeitos e governadores adotaram medidas personalíssimas com relação à pandemia. Do tanto que ele emitiu um decreto para salões de beleza abrirem e simplesmente não foi cumprido isso em quase nenhum local no Brasil. Então, mostra que, de fato, o domínio da gestão da pandemia foi retirado aí pelo STF das mãos do presidente, foi colocado nos governadores e prefeitos e deu no que deu aí, empregos e vidas sendo destruídas. Outro assunto que eu gostaria de comentar com você, para a gente, inclusive, ir para a reta final aqui do nosso bate-papo, é justamente sobre os combustíveis. Hoje nós recebemos uma matéria aqui no nosso jornal, no Telejornal Diário, que mostra um fato um pouco diferente, né, Nicolas, porque o diesel, o preço do diesel está um pouco mais alto do que a gasolina. Isso é pouco comum de observarmos, né? E hoje foi inclusive pauta aqui. O que você tem a dizer acerca dos combustíveis? Quando a gente posta uma matéria, por exemplo, na rede social sobre este assunto, muitos comentários, pessoas culpando o presidente, pessoas culpando o governador, pessoas culpando políticas passadas, né? E alguns questionando, né, destacando atitudes do governo federal. O que você pode dizer sobre isso? Qual a sua opinião? O que eu posso dizer é que, infelizmente, essas pessoas elas querem um culpado, independente de quem seja. Independente da análise feita, eles não querem analisar, eles querem colocar um culpado. Então, hoje o cara chega dentro de casa, brocha e bota a culpa no Bolsonaro. Então, é muito simples, né? Simplesmente não analisar nada e colocar a culpa em alguém. Se você for ver a questão econômica, as medidas feitas, por exemplo, pela ex-presidente Dilma, fez com que retirasse o selo de bom investidor do Brasil, o que retirou diversos investimentos, fez o dólar ficar alto, e hoje a gente não tem esse selo graças às medidas da ex-presidente Dilma, assim como também foi feito também pelo Collor e por vários outros, que atrapalhou a economia brasileira. Agora, a pandemia ela não atingiu só o Brasil, ela atingiu o âmbito global. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gasolina, né, o gás também está alto. E aí a culpa de quem? A culpa do Biden ou a culpa do presidente? Nós temos, por exemplo, a questão da gasolina, que o imposto que incide sobre ela é o ICMS, que é um imposto estadual. Inclusive, hoje o caminhoneiro sabe quanto que ele paga de imposto para o governo federal? Um total de zero, porque o Bolsonaro zerou o imposto federal aí para os caminhoneiros, ou seja, quais de fato é algo que é verdadeiro e algo que é mentiroso nisso daí? O aumento do dólar, isso impacta aqui também, as reservas de petróleo, isso impacta tudo aqui também. Então, assim, eu acredito que as pessoas precisam ter uma certa paciência de saber que tanto a pandemia quanto também, né, uma guerra que acontece a 10 mil quilômetros aqui do nosso país, entre a Rússia e a Ucrânia, isso também impacta aqui no nosso país, como nos restantes países do mundo inteiro. Então, se querem, de fato, ver quem foi um culpado em cima disso, há uma série de fatores, mas precisa ter uma honestidade intelectual e não sair culpando quem quer que seja sem um mínimo de responsabilidade por isso. Nicolas, para a gente finalizar a entrevista, a mensagem que você deixa para todo o público do Supercanal, aqui do leste de Minas Gerais, aí de Belo Horizonte, as pessoas que acompanham o seu trabalho. Pessoal aí de leste, aí de Minas Gerais, Caratinga, todos os demais aí municípios, os 853 que nós temos aqui em Minas, deixar mesmo um recado de esperança. A gente sabe que você liga a TV, você liga o rádio, você liga o jornal, são somente notícias ruins, mas não só isso, uma torcida contra o nosso país. Eu acho que o Brasil tem jeito, eu acho que a gente precisa torcer, independente de quem estiver pilotando o nosso avião, nós estamos todos neles. Então, comecem a julgar, de fato, aí a árvore pelos frutos, né? O que um tem gerado, o que o outro tem gerado, para você fazer aí uma boa escolha, e agora digo a respeito mesmo das eleições, com relação a presidente, para que a gente aí não experimente algo que, infelizmente, nos destruiu aí no passado, e a gente dê, né, uma nova chance, mais uma chance, para aquele que pode ter aí o seu jeitão exótico, mas que, de fato, você consegue olhar dentro do olho dele e ver que há uma boa intenção. Né? Que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe Minas Gerais e que a gente volte, né, ao destaque nacional que Minas merece. A esperança somos nós. Um abração, Lucas, um abração para todos aí. Isso aí, um grande abraço para você. Obrigado, viu, Nicolas, pela participação aqui com a gente. Só para o pessoal de casa entender aqui, você tem alguma rede social que pode divulgar para as pessoas conhecerem um pouco mais o seu trabalho? Claro, tem o meu perfil no Instagram, é Nicolas com K, Nicolas Ferreira DM, e também tem no Facebook, Nicolas Ferreira. Você vai me encontrar aí na rede social de maneira bem tranquila aí, tá bom? Obrigadão aí.
Um abraço, Nicolas, até a próxima. Obrigado você pela audiência. Essa foi mais uma edição do Supercast, um pouco diferente dessa vez, de forma remota, recebendo aqui de forma muito especial o Nicolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte. Aquele abraço para você, até a próxima.